Sejam todos muito bem-vindos no nosso Evangelho do Lar da Casa dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Estamos no capítulo 9. Questões abordadas hoje serão 522 a 528. Solicitamos a presença dos bons espíritos para que possam nos auxiliar nos nossos estudos. Agradecemos, Jesus, todo o seu ensinamento e que cada um possa absorver o melhor. Bom estudo a todos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está acessando este vídeo. Bom, então eu vou dar início com a leitura das questões 522 a 524, que está lá no capítulo 9, que trata das intervenções dos espíritos no mundo corpóreo. Este capítulo vai falar mais precisamente sobre os pressentimentos. Então vamos à leitura. Questão 522. O pressentimento é invariavelmente uma advertência dos espíritos protetor? A resposta é: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que lhe deseja o bem. É também a intuição da escolha anterior, é a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, ou seja, do tipo de provas aos quais se submeterá. Quando estas têm caráter marcante, conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão que é a voz do instinto. Desperta ao chegar o momento, tornando-se pressentimento. Questão 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago? Como devemos proceder na incerteza? Quando estiver em dúvida, invoque seu bom espírito ou ore a Deus, que ele enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Aqui quem fala são os espíritos, ok? Questão 524, Kardec pergunta: as advertências de nossos espíritos protetores têm por objetivo exclusivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? E a resposta é: engloba tudo. Eles procuram fazê-lo viver da melhor maneira possível, mas, muitas vezes, os homens fecham os ouvidos às boas advertências e tornam-se infelizes por sua própria culpa. E aqui, então, traz algumas observações do próprio Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência, que tornam audível em nosso íntimo. Mas, como não lhes damos sempre a necessária importância, eles nos oferecem outros, por intermédio das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em muitas oportunidades, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado de sabores se os tivesse escutado. Então agora vamos dar a continuação fazendo algumas reflexões sobre o texto. Ele é, na verdade, bem autoexplicativo, então não haverá muito o que falar sobre as questões. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar é que esse termo pressentimento, segundo o dicionário, é um ato de sentir antecipadamente mais pela emoção do que pela razão, né? Referente a ocorrências do futuro. Ou seja, é um forte sentimento, né, que nos surgem sobre algo, algum tema, se devemos ou não seguir determinado caminho. A doutrina, então, dos espíritos vem nos esclarecer que esse sentimento forte de qual caminho seguir, na verdade, é um conselho do nosso amigo espiritual, dos nossos guias, né? E ele se refere a tudo, engloba tudo, né? Tem o objetivo
de nos auxiliar na jornada da vida, na nossa evolução, mas também nas questões materiais, né? Por exemplo, se devemos desviar de uma rua, que ali poderíamos sofrer alguma agressão, né? Se devemos ou não aceitar determinada proposta de emprego, por exemplo, enfim. Tem o objetivo de nos auxiliar na estrada da vida. Então, é importante essas questões porque muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Não, Deus não nos abandona nunca. Estamos sempre, a todo momento, sendo orientados, guiados pelos nossos mentores, nossos guias. O que acontece, muitas vezes, que nós nos sentimos só, é que nós nos fechamos nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades, nas nossas questões e não nos abrimos para receber essas intuições do alto. Então é importante essa conexão com o alto. Então, nesse pedaço do texto, Kardec pergunta, os espíritos vêm nos reforçar, nos ensinar que façamos uma oração. Sejamos sinceras, nos debrucemos sinceramente a orar ao Pai, que Ele enviará os seus mensageiros para nos orientar nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, enfim. Deus não nos abandona. Estamos sempre sendo guardados pela espiritualidade que nos ama, né? Que nos ama e estão ali para nos auxiliar. Quanto mais evoluído formos, melhor será esse canal de comunicação, né? Porque ela terá menos ruídos. Por isso, orai e vigiai, né? Estejamos sempre atentos às coisas. O vigiar é estar atento ao que se processa na nossa intimidade e o que acontece ao nosso redor, né? E a oração, ela faz uma limpeza nessa comunicação. E aí a gente vai estar mais desperto para receber essas intuições e esses pressentimentos. Entretanto, vale ressaltar que é importante a gente tomar cuidado com a interpretação que fazemos daquilo que a gente recebe de orientação, porque muitas vezes esse ruído nos faz interpretar coisas que não tem nada a ver, né? Muitas vezes esses pressentimentos, eles vêm em forma de sonhos. A gente prevê algo do futuro e a gente acorda e fala, meu Deus, vai acontecer algo. E é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado com as interpretações. Eu vou falar um caso pessoal meu, né? Vocês estão vendo que eu tô com um tipóia aqui. No domingo que eu sofri o acidente na Casa dos Espíritos, eu sonhei que estava fazendo exames no hospital. E aí, qual a interpretação que eu dei para esse sonho? Meu Deus, eu vou, né, ter outra doença horrível, né? Eu associei isso com algo ruim, muito ruim. E aí, eu caí lá, machuquei o braço, enfim, tive que, agora eu tô usando aqui a tipóia, engessar, e eu lembrei do meu sonho, né? E aí, então, alguma coisa eu já sabia que ia acontecer, né? Eu já recebi essa intuição, eu não sabia exatamente o que era, mas eu recebi a intuição. E aí, por isso que temos que tomar cuidado com a interpretação que damos, né? Porque às vezes a gente vai sofrer com antecipação de algo que, na verdade, não é aquilo que exatamente vai acontecer. Tá bom? Então, quanto estejamos atentos, né? Kardec, ele acrescenta no final que nem sempre damos ouvidos aos nossos guias, né? E por isso, algumas vezes, a gente passa por dissabores que poderíamos evitar, né? Se tivéssemos dados ouvidos às nossas intuições. Então, o único meio é estar conectado com o alto, né? Orando, vigiando, que conseguiríamos limpar um pouco esses canais e receber com mais clareza as intuições, tá bom?
Muito obrigada. E agora vamos continuar com outras leituras. Olá, meus irmãos, meus amigos, dando continuidade do Livro dos Espíritos, questão 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta: sim, mas eles não agem, nunca fora das leis da natureza. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim, eis porque sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não crendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Questão 526. Tendo o espírito uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve parecer, ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? É bem verdade, responde, que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para cumprimento da lei da natureza, e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem parecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso. A sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Na questão 527. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Se ele refugia sobre uma árvore, o raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? Resposta: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore. E, nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fosse assim, não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore, porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre uma árvore, sobre a qual o raio devia desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. Na questão 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projeto que o roça e não o atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Resposta: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Então a gente pode ver que tudo está dentro das leis da natureza, das leis de Deus. E as nossas ajudas que nós temos também, tudo está registrado. Se tivermos que passar por uma situação, passaremos. Mas teremos também a colaboração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, para nos orientar nos melhores caminhos a seguir. Chegando ao término de mais um estudo, gostaria de deixar uma mensagem no livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Ante a oração. Acatemos na oração
a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecer-nos dela, a fim de queixar-nos de outrem ou espancar verbalmente, seja a quem seja. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, que seja no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Muita paz.